pessoal, e não é à toa que quando a gente adquire, né, de um amigo ou compra, a gente acaba dando preferência, com o próprio mercado acaba utilizando muito a oferta de um trio de GUPS. E tudo isso, depois de tudo que a gente viu para trás aí no curso, né, tudo que a gente pôde entender dessas técnicas de cruzamento, as suas implicações. Já vimos algum processo de organização também a partir dessas técnicas. A gente chega à conclusão que entre partir de um casal e partir de um trio, geneticamente, para prosperar a nossa criação, efetivamente é melhor a partir de um trio. Então o mercado já entendeu isso, não que não seja interessante você ter venda de casais, né? Às vezes você tem só a oportunidade de pegar o casal por uma série de circunstâncias e isso acaba sendo a sua realidade. E aí a gente deu ferramenta para você ali atrás de como abrir novas famílias, novas linhas a partir de um casal e diminuir essa relação de consanguinidade nos cruzamentos futuros. Mas o nosso papo ele vai para uma estratégia de como eu posso fazer para tirar o melhor da genética dos meus peixes, não só agora, mas nas próximas gerações. E para isso eu preciso de organização, algum conhecimento e planejamento. E dentro dessa organização, entre esse aspecto logístico, né, eu preciso numerar os aquários, saber o que nasceu ali e assim vai. Então eu preciso ter alguma disponibilidade de alguns aquários, mas isso acaba sendo muito enriquecedor pela resposta que te traz. Quando você passa a organizar, a planejar, você vê que naturalmente os peixes aumentam a probabilidade de sair com uma qualidade expressiva, o que nos encanta, né? E encanta também amigos que você vai doar esse peixe, dar esse peixe, ou para você que trabalha com comercialização de peixe, poder ter peixes mais procurados, demandados, o pessoal faça fila para poder adquirir os seus peixes, né? Principalmente se você tem uma linha muito importante, muito bem trabalhada e assim vai. Então, o que fazer para organizar os cruzamentos? Então, esse agora é o ponto do filé mignon aí que a gente entra. Depois de ter, não dava para falar sobre isso com aprofundamento, sem que antes a gente tivesse uma abordagem é, conceitual, que trouxesse a teoria para a prática, para que você pudesse entender melhor essas informações para entrar aqui na organização, no plano que a gente vai fazer a partir do trio. Quais são as possibilidades, quais são as sugestões, né? E aí eu volto a caracterizar a importância de você conversar com o criador ou fornecedor do trio de matrizes que você adquiriu. Então, coisas importantes, e aqui a minha ideia é somar, né? E trazer o benefício da orientação para quem precisa de cuidados que a gente tem que ter ao adquirir um peixe, beleza? Um conjunto de peixes. Se os três peixes do trio são irmãos entre si, e se são da mesma ninhada, ou seja, se são irmãos diretos que nasceram na mesma ninhada, com a mesma idade, ou se são irmãos diretos, porém de ninhadas diferentes. Aí eu peguei uma fêmea que nasceu no mês passado e botei com o macho que nasceu esse mês e te vendi o peixe, né? Então, eu saber disso entre a relação que eu tenho entre o macho e as duas fêmeas, de proveniência ao adquirir do criador ou da loja ou do fornecedor, como você preferir, tá bom? Com algum distanciamento parentesco entre os peixes adquiridos, será que isso é uma realidade? Então eu tenho que perguntar se há algum distanciamento parentesco entre os peixes adquiridos. Se as linhas são da mesma linhagem ou se são de linhagens diferentes. Por exemplo, eu tenho um full red que vem da Ásia, e outro full red que é trabalhado aqui no Brasil com influência norte-americana. Então eu peguei um macho desse com uma fêmea dessa que vão fazer o primeiro cruzamento, né? E duas fêmeas dessa. Ah, legal. E um macho de outra proveniência. Então eu tenho que entender se é isso que o cara fez. Ou se ele tem dentro da linhagem que ele cria linhas diferentes que a gente já explorou como realizar isso lá atrás, e ele pegou um macho
da linha A e botou uma fêmea da linha C dele e uma fêmea da linha D. Tudo na mesma linhagem, com algum nível de parentesco, mas que vão favorecer para você ao adquirir, fazer um line breeding, continuar um line breeding. E não um inbreeding de irmão com irmãs. Se você tiver a possibilidade de pedir isso para um criador que tem essa organização, eu te aconselho para você fazer isso. Porque você vai ter uma tendência à longevidade maior da sua linhagem com qualidade. Esse é um ponto importantíssimo. Mas eu tenho que saber, estou adquirindo. Muitas vezes o criador não sabe, não é por mal, é porque ele não avança nesse nível de organização. E aí você vai ter que organizar a partir desse ponto. Mas se você puder pedir gentilmente para o fornecedor te passar essas informações, você sai ganhando. Terceiro item, se são linhagens de fenótipo igual ou próximo e de cargas genéticas diferentes, né? Olha, eu estou aqui te vendendo um full red, mas estou te colocando aqui uma fêmea que é compatível. Ela é uma fêmea American Red, Gold Red, mas ela tem sangue de full red também. Então eu estou te colocando ela para você poder ter longevidade. Uma fêmea é essa. A outra fêmea que eu estou te colocando, ela é irmã desse macho da mesma linha com consanguinidade direta. Poxa, então eu já tenho, dentro dessa perspectiva, sair com um trio onde eu não tenho uma consanguinidade tão direta e a outra fêmea uma consanguinidade direta. E aí eu já consigo abrir duas famílias de uma maneira mais favorável, desde que eles tragam uma herança fenotípica esperada, mas eu consigo ter a meta, ter a perspectiva de conseguir abrir duas famílias com mais qualidade do que se eu fosse abrir a partir de 3 irmãos. Então esses são questionamentos gentis que a gente tem que fazer aos criadores para que, caso eles tenham essa informação, ela possa ser compartilhada e você registre essa informação. Pega lá no celular, o bloquinho de notas, abre uma pastinha e bota lá, registro de bordo. Chegaram peixes tal, característica do macho, da fêmea, quando eles não criam nota, cria ambientes, né? E a gente vai ter um curso à frente só de materiais e planilhas de organização dos cruzamentos, dos resultados e assim vai. Isso daí é uma perspectiva para auxiliar aí nessa organização, isso é coisa do futuro, tá? Do futuro eu digo em termos de produção dos cursos da nossa grade, da plataforma do Gup Experience, ok? Então aqui ficam 3 lembretes que a gente tem que perguntar para o nosso fornecedor de peixe para a gente poder saber em que drive a minha cabeça vai trabalhar para as próximas etapas ao adquirir um trio de gups de uma linhagem que você está esperando há muito tempo. Vamos embora? E aí, dentro dessa perspectiva, olha que interessante, né? Eu criei critérios de classificação e, a partir deles, da classificação de todos os itens envolvidos, e nesse curso, trazendo aqui como 4 caminhos, ou seja, 4 protocolos distintos organizacionais que você pode utilizar dependendo do quê? Da sua disponibilidade logística de aquário, do seu nível de tempo, do propósito da sua criação, se ele é muito voltado ao aprimoramento da qualidade dos peixes, seja por objetivo de participação em exposição, que é quase que obrigatório isso, seja pelo aspecto de querer comercializar os peixes e poder deixar os seus clientes felizes, né? Então, dependendo do protocolo que eu utilizar, ele vai depender das suas intenções e propósitos da criação e, em paralelo, da logística e do seu tempo disponível para poder realizar essa demanda, ok? Então, o protocolo chamado 01 é o protocolo de disponibilidade informal. Eu vou aprofundar cada um dos protocolos de organização dos cruzamentos a partir de um trio, de uma mesma linhagem. Protocolo 2, com critério de formação de linhas. É um outro protocolo organizacional. E o protocolo 3, com critério de formação de linhas cruzadas múltiplas. Então, linhas cruzadas múltiplas é o tema do 3.
formação de linhas a do 2 e disponibilidade aleatória informal, o número 1, beleza? E o protocolo 4, combinando critérios com foco na manutenção de grupos de características fenotípicas. Olha, então aqui eu posso usar a combinação dos outros, mas o critério maior será para manter linhas diferentes com características mais acentuadas, como por exemplo, eu quero ter lá o meu full head, que eu estou dando exemplo desde a última abordagem, que essa linha número 1, ela é uma linha linha A, se você quiser chamar, enfim, a primeira linha, ela tem um favorecimento de tamanho, os peixes são muito grandes. A linha 2, eles têm um formato incrível, mas pecam um pouco em tamanho, pecam um pouco na pigmentação. E a terceira linha, você, por exemplo, coloca os peixes que têm uma componente de pigmentação mais densa, mais notável, o tom da cor, a iridescência, se for o caso, ela é mais. Então eu tenho 3 linhas, já vou antecipando para vocês no protocolo 4, nesse exemplo, que corroboram em manter determinadas características expressadas. Eu poderia ter um quarto, vivacidade, é um perfil comportamental, vivacidade e velocidade na cópula. São peixes muito férteis, por exemplo, poderia ser comportamento que cruzasse fertilidade alta, um comportamento muito ativo, a vivacidade, que também é um critério de exposição, né? É um dos critérios. E ele tendo essa vivacidade maior, ele provavelmente vai ser mais ativo no sentido de cruzar com as fêmeas, né? Os machos e as fêmeas também, por conseguinte. Então eu estou citando um comportamento que poderia se encaixar num dos critérios de linha do protocolo 4, porque em algum momento eu vou cruzar alguma linha, fortalecendo algum elemento de outra linha, né? E assim por diante. Em exposição, a preparação para a exposição acaba usando muito esse protocolo 4, como um protocolo importante que usa dentro dele várias etapas de cruzamentos realizados em diferentes técnicas de cruzamento para poder chegar a essa condição.